hoje foi o que teve bem no Uruguai, que o sistema defensivo no Uruguai funcionou bem, a gente conseguiu marcar bem, o Uruguai pouco finalizou, como a gente finalizou pouco lá também. Mas hoje a gente tinha que ter, no aspecto defensivo, ter feito a recomposição de uma maneira mais rápida e ter evitado muitas das chances que eles tiveram em cruzamento, em chute de fora da área, eram lances evitáveis e a gente tinha que ter feito uma marcação mais adequada. Vamos lá, daqui para lá, vamos lá. Funcionou dessa sua recomposição, porque acabou com 22 conclusões a gol, né, da Colômbia. O que você acha, o que você tinha pensado e o que você acha que não funcionou? Eu acho que a gente recompôs de uma maneira inadequada e quando recompunha a gente tinha que ser mais agressivo para tirar os chutes e os cruzamentos. A gente não pode baixar o bloco e ficar olhando outro time finalizar de fora e ficar fazendo cruzamentos, porque se você baixou é justamente para evitar os cruzamentos e os chutes ao gol. Então a gente tinha que ter sido mais agressivo na marcação. O que faltou foi agressividade na marcação. A recomposição, em muitos momentos até que ela foi boa, no sentido de voltar, mas a gente tinha que ter sido mais agressivo na abordagem da bola. Diniz, o próximo compromisso, um grande clássico, a Argentina também vem de derrota, aumenta um pouco mais, o que já seria uma grande pressão na terça-feira, também para as duas seleções, para o Brasil e, óbvio, a Argentina com uma derrota dentro de casa? Sempre quando perde é ruim, e nesse sentido, de fora principalmente, aumenta a pressão. Times da envergadura do Brasil e da Argentina, quando perde, a gente sofreu 2 derrotas consecutivas. Obviamente que aumenta a pressão, mas não é uma coisa que vai afetar o andamento aqui dentro. A gente sabe o que tem que fazer, tem que trabalhar e corrigir e fazer o melhor possível. A gente teve muitas correções que a gente conseguiu fazer do Uruguai para cá. Infelizmente, o que a gente tinha feito de bom no Uruguai, que era fazer os encaixes de marcação, a gente falhou muito hoje. Você falasse um pouquinho das oportunidades, estreias, né? Foram muitas hoje, jogadores que você chamou pela primeira vez tiveram chance. Claro que não era a situação ideal. Como é que você pôde trabalhar e observá-los aí, mesmo numa situação tão adversa, Diniz? Isso é um ponto positivo, você é um time muito jovem. Eu acho que tem muitos pontos positivos hoje. A gente falhou nas coisas mais elementares hoje. Diferentemente do Uruguai, que a gente foi muito inofensivo na parte de criação, hoje teve muita fluência no nosso jogo, mas a gente pecou mais do que devia no aspecto defensivo, que é o que a gente vai corrigir. É um trabalho comigo que está no início e é sempre essa uma questão da gente conseguir atacar bem e defender bem da mesma maneira que ataca. Hoje a gente conseguiu atacar muito bem, tem muito controle, jogou muito bem com a bola no pé, mas repito, a parte defensiva a gente deixou muito a desejar no dia de hoje. Em relação ao Vinícius Júnior, tem alguma informação se ele pode ou não estar presente no jogo da Argentina? Já tem alguma... A questão médica já te passou algum panorama dele? Não, em princípio não tem nada, vai fazer exames para ter uma comprovação. Obviamente que acho que é difícil ele jogar contra a Argentina. O jogador quando sai, tem que sair do jogo por conta de que sente alguma coisa muscular, ainda mais no músculo posterior da coxa. Eu acho que é muito difícil ele enfrentar a Argentina. Professor Paraná lhe abraça, um primeiro tempo esfuziante, entramos a 220 por hora, fizemos uma grande partida. Quando eles descobriram o nosso meio de campo, de modo especial os dois que o senhor utilizou, ali a Colômbia começou a dominar o Brasil e chegou ao resultado por méritos? Não, acho que não tem nada a ver com o meio campo. A gente, como um time, a gente marcou mal, principalmente os lados do campo. Então é uma coisa que a gente precisa corrigir, não teve surpresa, é por onde eles atacam melhor. E a gente não teve assim, a competência coletiva para poder neutralizar os pontos fortes da Colômbia quando a gente teve que marcar. A gente fez uma marcação de linha alta extremamente eficaz, principalmente no começo do jogo. E a nossa marcação de linha média baixa que a gente sofreu muito hoje. A gente já viu a sua ideia de jogo dar certo no Fluminense, não apenas pela conquista, mas por dar certo, por funcionar. Na seleção brasileira os resultados não estão aparecendo, né? Empate com a Venezuela em casa, uma derrota histórica para o Uruguai que não acontecia há 20 anos. Hoje mais uma derrota histórica, o Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Qual é a garantia de que o senhor não tem tempo para treinar, que isso vai dar certo, que esse modelo de jogo vai dar certo em algum momento, e se você vai ter continuidade como técnico da seleção brasileira, né? Porque isso também não tem nenhuma garantia. O treinador não tem garantia em lugar nenhum, mas essa não é a questão, e também a questão não é você falar só de resultado. A equipe teve hoje uma produção ofensiva muito boa, então tem que analisar o que está acontecendo no jogo. Porque analisar só o resultado, a equipe perdeu 2 partidas e isso é muito ruim.
Mas eu acho que o tanto que o time mexeu, as mudanças que teve da Copa do Mundo para cá, do pouco tempo para treinar, eu acho que tem que levar em consideração isso e olhar para o lado positivo das coisas positivas que teve hoje aqui. Então, acho que as coisas para corrigir hoje elas são mais fáceis de serem corrigidas do que aquelas que a gente precisava corrigir do Uruguai para cá. Porque criar é sempre mais difícil do que a gente corrigir os aspectos defensivos. E a gente vai fazer de tudo para corrigir. E provavelmente contra a Argentina, a gente não tem garantia que vai ganhar e que vai perder. E eu falei isso quando ganhou o título da Libertadores. Olhar só o resultado é uma coisa que não me interessa muito. Eu acho que a equipe ela vai evoluindo aos poucos. E a tendência da evolução e de você jogar bem, no caso de hoje, corrigir os aspectos defensivos, é que os resultados começam a aparecer e quando aparecer de uma maneira consistente.